Encontro com o esporte. Oferecimento: Troller, contabilidade e assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta sexta-feira de notícias ruins para os fãs do futebol, mas de boas notícias para os amantes do voleibol. Tanto que a gente traz hoje aqui aos nossos estúdios Rodrigo Rotter, presidente da Associação Vale Taquari de Esportes, a AVATES. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês algumas informações sobre o nosso trabalho. Pois é, a AVATES, tetracampeã gaúcha adulta de voleibol feminino, abriu essa temporada essa semana repleta de expectativas. Como é que vocês estão enxergando 2012? 2012 é a sequência de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, né? Existem algumas novidades com relação à Confederação Brasileira de Vôlei e a gente está tentando se adaptar a essas novidades, como é o fato do surgimento de possível surgimento de uma liga, Superliga B, né, que até hoje não existia. Existia a Superliga, que é a principal competição do nosso país, e existia a Liga Nacional, que seria uma divisão de acesso, né? E então existia uma lacuna bastante grande entre uma divisão de acesso e a principal divisão, né? Assim como tem no futebol a primeira, a segunda, né, e uma terceira ou alguma coisa assim. Tem torneios classificatórios para a Copa do Brasil, né? Então tem o seu formato próprio. No vôlei não existia, né? Tinha o campeonato estadual, que era estanque, né? Ele valia só para a sua região. E agora sim vai ter, então, acreditamos, né, pelo menos com promessas aí da Confederação Brasileira, que vai ter uma Superliga B que vai poder aumentar, né, a quantidade de equipes disputando no mais alto nível do país. Pois é, mas para o torcedor entender um pouquinho melhor isso, hoje uma equipe quer disputar, tem investimento, tem dinheiro, quer disputar a principal competição de vôlei do país, ela consegue entrar direto? Até essa Superliga desse ano, sim. Né, como foi o caso da equipe do SESI, por exemplo, né, que não existia equipe feminina, né, da equipe do SESI de São Paulo, montaram a equipe e participaram da Superliga. Só que também não existia até esse ano, né, que está em andamento, né, a competição, até esse ano não existia um limite também, máximo de equipes para jogar a Superliga. Então, tendo o aporte, tendo as condições financeiras e com o aval da CBV, né, depois ela ter feito algum tipo de vistoria, né, e acompanhado a formação da equipe, né, o nível técnico, enfim, tinha como participar, né. Acredito que a partir desse ano não. A partir desse ano, somente para chegar na Superliga, vai ser limitado, acredito eu, que em 12 equipes, né, e aí sim, a partir da próxima temporada, vai ter que jogar a Superliga B para chegar na Superliga A. Bom para o esporte? Bom para a modalidade? Eu acredito que sim, porque abrindo a Superliga, né, para o máximo de equipes, se atingia 15 equipes, né, no número mais expressivo assim, numa Superliga, né, como é o caso do masculino esse ano. Com a Superliga B, além de tu ter essas 12, tu vai ter mais 8, né, na Superliga B, né, 12 na A, mais 8 na B, aproximadamente. Então já dá um leque sobe de 20 equipes, né, a perspectiva de equipes de alto nível no país. Sabe que eu sempre comentei aqui com o Gasparotto sabe disso, né, Gaspa, que eu sempre fui favorável a isso. Eu acho que tudo aquilo que sempre é muito fácil, esse ano eu disputo, no outro ano se eu quiser eu não disputo, isso acaba desqualificando não apenas a competição, como também as próprias outras equipes que estão na disputa, né, Gasparotto? Eu acho que isso vai ser ótimo, eu sempre falo isso do campeonato regional aqui de futebol amador aqui da nossa região, que serve de modelo que é nesse caso, por exemplo. Bom, isso é um projeto, né, que ele passa certamente lá pela cabeça de toda a comissão técnica, lá da direção, lá da AVATES, de colocar o voleibol aqui de Lajeado e da nossa região num patamar maior. Mas assim, o que a nossa realidade hoje ela é assim dentro do campeonato estadual, campeonato gaúcho. Nós tivemos agora a apresentação, início de pré-temporada, tivemos assim algumas novidades, como é o caso do novo preparador físico. O Rodrigo Rotter aqui continua sendo uma pessoa-chave dentro desse projeto
da Univates Avates de se manter essa hegemonia dentro do voleibol no estado feminino, porque o nosso técnico, né, que é o Juca Klein, ele continua fazendo o trabalho junto à seleção brasileira. Então, essas mudanças, esses novos valores que vão ter que vir para somar junto com esse grupo, assim, a nossa equipe vai conseguir manter o mesmo trabalho da temporada passada? Olha, Gasparoto, a gente acredita que sim, né? Já tudo passou por renovar, né, com a base da equipe que a gente tinha até o ano passado. A gente realmente tem uma hegemonia aqui no estado, né, visto que nós ganhamos os últimos 4 campeonatos estaduais. Então a hegemonia, né, é um termo, né, que a gente quer dizer para ter conseguido manter a qualidade do trabalho, né, que a gente vem fazendo. A ideia também é conseguir aumentar os nossos limites para cima, né? A gente conseguiu ter bons resultados aqui no estado, a gente quer alguns resultados nacionais também. A gente não pensa somente em participar de uma Superliga B e figurar, né? Então, para a gente saber que não vai ser um mero figurante na Superliga B, a gente quer primeiro também fazer uma boa Liga Nacional, né, que é uma competição regionalizada, que seria a antiga divisão de acesso, né, e que agora acredita-se que será a divisão de acesso para a Superliga B. Né? Então a gente tem fortíssimos adversários no sul do país, Santa Catarina e Paraná tem equipes muito boas, muito qualificadas, certamente vão participar também da Superliga B, né, vão ter representante. Então a gente disputando contra eles, né, nessa Regional Sul e mais alguns outros torneios que a gente tem durante o ano, que a gente faz alguns intercâmbios, né, de participar de algumas competições lá, e eles vêm jogar conosco aqui também. E isso vai fazer com que a gente consiga qualificar mais ainda o trabalho, mesmo sendo as mesmas atletas, né. A gente teve até falando de renovação, né, tem o caso na comissão técnica, o Juca continua, né, de técnico da equipe, embora no passado eu tenha assumido por um longo período, né, quase que toda a competição, acho que das 14 jogos, se eu não me engano, que nós fizemos, acho que 11 eu dirigi a equipe, né, mas a gente já trabalha junto há bastante tempo, que facilita também, muitas gurias passaram por mim na base, e hoje estão no nosso time adulto, então são atletas que eu já conheço muito bem. Esse ano é possível que aconteça algo parecido, mas numa proporção menor, né, visto que esse ano não terão tantas atividades da seleção brasileira como foi ano passado, que era ano de Mundial. Então o Juca vai estar mais presente. O Marlon, né, assumiu a preparação física. Né? O Marlon é um profissional que ele auxiliou na preparação física de uma equipe que disputou a Superliga, que foi a Online, na época, em São Leopoldo. Né? Eles jogaram 2 temporadas da Superliga. Então ele tem alguma experiência já num nível mais elevado, né? Além da experiência toda que ele tem já na base. A gente acredita que vai fazer um bom trabalho. Né? Não confiaríamos nisso e não, né, trazendo ele, né, uma prova, né, da confiança aí que a gente tem no trabalho que ele pode desenvolver. E com relação às atletas, eu acho que as mudanças mais significativas foram a Jéssica, que era uma atacante da nossa equipe, uma das principais jogadoras, né, uma referência da equipe, e ela acabou optando aí por seguir na vida dela, passou no vestibular da URGS, né, vai morar em Porto Alegre, vai estudar, né, se dedicar mais aos estudos. Acho que foi a mudança mais significativa, né? E também essa nova contratação. Trouxemos, né? E teve a Carla também, que era a nossa líbero, que acabou que a gente não renovou com ela, né? Por apostar mais nas meninas que estão subindo, né? Temos para a posição de líbero aí, temos a Ana, que também sempre foi um destaque nas nossas categorias de base, venceu 5 anos seguidos o campeonato estadual nas categorias de base, então uma guria já com bastante experiência, embora nova, né? E isso foram as mudanças mais drásticas, né? Assim, da equipe que vinha jogando com a Carla Zanon, né, e a Jéssica. E aí contratamos a Gabriela, que se apresenta hoje, né? Vai ser o primeiro treino dela já hoje, né? E que é a central, a menina veio de Chapecó, né? Jogou contra a gente durante o ano passado, né? E era um dos destaques da equipe de Chapecó. Ainda tem a Paula, né, Mora e a Nayara Araújo, que são destaques, são atletas aqui da região, que estão a serviço agora do São Caetano para a disputa da Liga, não é mesmo? Isso. As duas estão em São Paulo, estão jogando a Superliga, agora a Superliga está se encaminhando aí pro segundo turno, né, já indo para metade do segundo turno, então a gente acredita que abril aí já deva ter encerrado aí
a participação delas, né, para o meio de abril, se elas forem para o playoff, né, porque se classificar entre as 8, estão jogando a Superliga, né, que é a competição mais importante do país, então estão ganhando uma bagagem, né, uma experiência muito interessante. A gente cedeu elas por empréstimo, né, e elas estão retornando assim que terminar a Superliga com São Caetano. E a importância, né, Rodrigo, das categorias de base. Tu acabou de salientar agora que vão 2 meninas que estão deixando, vai ser suprido por outras que estão nas categorias de base. Esse trabalho aí, ele é muito importante nesse projeto, né? É uma peça-chave, até porque o nosso projeto todo surgiu daí, né? Já desde o ano 2000 a gente trabalha em Estrela no Colégio Martin Luther, né? E aí, junto ao Colégio Martin Luther, então montamos a nossa associação, né, a VATS, e que, né, com o passar do tempo foi formando muitos atletas que tinham que ir embora daqui para poder seguir jogando, né, seguir sua carreira aí no vôlei, porque aqui não tinha nenhuma equipe que pudesse dar esse suporte de manter um bom treinamento com qualidade, jogar competições importantes, né. Então, com o passar do tempo conseguimos montar a nossa associação, parceria com a Univates também, né, e a Prefeitura de Estrela tem nos apoiado bastante nas categorias de base também. E aí daí que vai surgindo, né, a questão de muitos atletas que sobem, né, e ser aproveitados. Isso já virou uma filosofia de trabalho nossa, né. Se a gente fosse uma questão bem prática, uma questão de porcentagem bem direta, tá? O que faltaria hoje em termos de questão financeira, questão prática de atletas, o que faltaria de uma porcentagem para hoje do time que é a Univates Avates para um time que poderia vir a disputar uma Superliga Nacional? A gente pensando assim, ó, na prática, né? Onde a gente está hoje, até a Superliga teria uma etapa intermediária que seria essa Superliga B. Né? A gente teria que, acredito eu, que dobrar o nosso orçamento hoje para jogar a Superliga B. Né? E aí um aporte ainda maior para dobrar o orçamento. Não está muito longe. Se é só dobrar o orçamento, não está muito longe. Mas, perfeito. Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo, a gente dá um tempo aqui, vamos tomar um fruquito, uma fruque aqui, uma água da pedra nesse intervalo aí. A gente volta no segundo bloco, tu permanece com a gente, mas a gente também vai tratar de capoeira, lajeadense e muito mais outros assuntos de esporte com vocês. Até daqui a pouco. Começou o maior show de elegância e preços baixos da cidade. Começou a liquidação Teva. São descontos especiais de até 50% nos melhores artigos de moda masculina. As ofertas são imperdíveis, pois se o Teva já tem o melhor preço o ano inteiro, imagine agora na liquidação. Você não pode perder as vantagens da liquidação Teva. Basta comparar que você vai comprovar. Quem compara preço e qualidade, só compra na liquidação das lojas Teva. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.